Vamos começar a nossa live dando continuidade a esse assunto, relacionamentos, que é uma coisa tão importante na nossa vida, né? Eu acredito que nós vivemos a nossa vida com bons ou maus resultados através das relações que nós temos. Então, é bom falar desse assunto para que a gente consiga, né, construir, criar e cultivar relacionamentos excelentes. E hoje nós vamos falar sobre o que esperamos, né, de nossos relacionamentos. Eu gostaria de começar, né, essa live contando uma história para vocês, uma história sobre quando eu estava, antes de escrever o livro, né, para escrever o meu livro, Relacionamento, Simples Assim ou Nem Tanto, eu fiz um projeto. E na época que eu estava, né, na construção do projeto desse livro, eu fiz uma pesquisa sobre o que é que nós esperamos de nossos relacionamentos. E eu rodei essa pesquisa em várias cidades do país e algumas do exterior, onde, né, eu conheço brasileiros morando, foi respondida apenas por brasileiros, mas em vários pontos do Brasil e em alguns pontos do mundo também. E o fator, né, que ganhou, o fator mais relevante, o que a gente mais espera de nossos relacionamentos é a compreensão, né? Então, de acordo com essa pesquisa que eu fiz, né, uma pesquisa autônoma, o que a gente mais espera das nossas relações é a compreensão. A gente quer ser compreendido, né? Então, quando a gente tem um relacionamento com alguém, seja esse relacionamento qual for, né? Um relacionamento amoroso, uma amizade com a família, né? A gente quer ser compreendido. Às vezes a gente vai contar alguma coisa para alguém, uma dor, um sofrimento, alguma coisa que a gente viveu, porque a gente quer acolhimento, né? A gente quer a compreensão daquela pessoa, a gente quer ser acolhido, compreendido nas nossas dores, nas nossas limitações que seja. E isso é muito importante, né, pra gente enquanto ser humano. E a compreensão, ela nem sempre é uma coisa fácil, nem de dar, nem de receber, né? Então eu percebo que muitas vezes nós sentimos, né, nós seres humanos, nós sentimos essa dificuldade em compreender o outro, compreender a outra pessoa. A gente está muito centrado na gente mesmo. E esse movimento, né, de compreender o outro é o que traz, né, um dos principais pontos que nos traz a qualidade, né, a excelência nas relações que nós construímos. Então, um dos principais fatores que a gente espera, né, da outra parte nas relações que temos é ser compreendido. E às vezes a gente não faz isso, né? A gente, vamos supor, né? Quem nunca viveu aquela situação? Você começa a contar uma coisa para alguém, uma história e tal, e antes de você concluir, a pessoa passa na sua frente ali, conclui o seu pensamento e conclui errado ainda por cima, né? Muitas vezes conclui certo, mas muitas vezes conclui errado, porque a ânsia da outra pessoa, né, em concluir ou encerrar aquele assunto ou voltar o foco da conversa para ela mesma, às vezes faz, né, causa esse movimento, e isso é frustrante, né, isso traz frustração, a gente fica chateado, porque a gente está contando uma coisa, né, importante pra gente, um desabafo, ou uma coisa feliz até, e aí a gente não é escutado, a outra pessoa conclui, né, interrompe e conclui ali a nossa fala com outra coisa, que não era o que a gente ia falar. E por outro lado, né, assim, apontar o dedo é muito fácil, mas por outro lado, a gente também faz isso, né? Quantas vezes nós não fomos aquele que interrompeu o outro e concluiu a fala do outro e muitas vezes concluímos erradamente, né? Então isso também acontece conosco. Por quê? Somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos, nós temos essa dificuldade muitas vezes de deixar o nosso eu de lado um pouquinho para poder compreender o outro, para poder mergulhar ali no mundo do outro, né? E entender de verdade, ouvir com a verdadeira atenção. Então,
um dos principais pontos, né? O que mais esperamos de nossos relacionamentos é compreensão. Seja o relacionamento amoroso, seja o relacionamento profissional, né? Às vezes a gente está no trabalho e a gente quer ser compreendido, às vezes a gente teve uma dificuldade, a gente quer que o nosso chefe nos compreenda ali naquela dificuldade. Nem sempre a gente sabe falar, né? Transmitir aquela coisa ali de forma assertiva, adequada, mas realmente, o que a gente deseja, uma das coisas que a gente espera, que a gente deseja é ser compreendido, né? A gente quer essa compreensão do outro. E tem um outro ponto, né? Na pesquisa que eu fiz, o segundo ponto foi a confiança. Né? Então, a gente quer ser compreendido e a gente também busca uma relação de confiança. A gente quer confiar, a gente quer ter um parceiro, a gente quer ter uma relação com os nossos filhos ou com nossos pais de confiança. Né? A gente quer acreditar no outro e ser acreditado pelo outro. E isso é muito importante para nós nas relações que temos. Né? Mas esse é fácil, né, gente? É fácil imaginar. Pensem aí numa relação com uma pessoa que vocês não acreditam, que vocês não confiam, né? Fica aquela coisa estranha, a gente realmente é complicado, porque às vezes a pessoa vai falar alguma coisa com você, você não acredita nela, então o assunto fica, pra que isso, né? E o mesmo a recíproca, né? Às vezes, se a pessoa não confia em você, então nada do que você fala vai ter valor, nada do que você fala será acreditado e fica aquela coisa rasa, vazia e conflituosa, né? Então, duas coisas, né, que a gente anseia nas nossas relações, a compreensão e a confiança. E todas as duas coisas, né, tanto a compreensão quanto a confiança, são pontos que precisam ser construídos na relação. Né? A gente precisa construir a compreensão. Para a gente receber, primeiro a gente precisa dar. Né? Então a gente precisa primeiro aprender a se despir, né, de nós mesmos, para a gente conseguir aprender a mergulhar lá no mundo do outro e compreender o outro, como o outro é, lá na perspectiva do outro. E é só depois que a gente aprende a fazer esse movimento é que a gente começa a receber de volta a compreensão. E isso passa, né, perpassa muito pela trilha, né, por aquela trajetória, aquela viagem, pelo autoconhecimento, né, porque para a gente ser capaz de compreender o outro, o primeiro passo, indiscutivelmente, é compreendermos a nós mesmos. Se a gente não compreende a nós mesmos, a gente não é capaz de compreender o outro. Então, o primeiro passo é esse, é a autocompreensão, é o autoconhecimento, é eu olhar para mim, é eu compreender quem eu sou, para que eu possa, então, depois disso, compreender o outro. A Elisa está falando, né, que ela acredita nisso, compreender para ser compreendido. Perdoar e ser perdoado, exatamente. É isso, tudo começa na gente, né? Eu gosto muito de falar que a gente não pode mudar os outros, mas a gente pode mudar o mundo, mudando a nós mesmos, né? Então, tudo começa na gente, tudo é uma transformação que vem de dentro. Então, o primeiro passo, né, para a gente conseguir essa construção aí, realmente, é olhar para dentro, viajar nessa trilha do autoconhecimento para que a gente seja capaz de nos compreendermos em primeiro lugar, para que em seguida a gente seja realmente capaz, né, de fazer esse mergulho aí no mundo do outro para compreender o outro e ter, né, em seguida este nosso anseio de ser compreendidos de volta, né? Então a gente só vai conseguir isso de volta se a gente souber, quando a gente aprender a dar, né, a aprender a compreender. E em relação à confiança, né, que foi o outro ponto que eu mencionei, a confiança também é construção, né, assim, é a consistência das ações, é a consistência entre o que eu falo e o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço, né, indo ainda mais além um pouco. Então, isso no dia a dia da relação é uma coisa muito importante, porque isso traz pra gente essa construção sólida, de maneira
sólida, que vai perdurar ao longo do tempo, né? Como eu falei antes, imagina relacionar com uma pessoa que você não acredita, relacionar com uma pessoa que não acredita em você, seja essa pessoa, né, um relacionamento amoroso, um filho, um pai, um irmão, né, um chefe, um colaborador, é muito complicado, né? A confiança, ela precisa ser construída. E ainda, né, sobre essa questão de confiança, às vezes eu vejo as pessoas falando, não, mas eu já me abri demais, eu já sofri muito porque eu me abri, né, eu me entreguei e o que eu tive de volta não foi nada legal, então eu não quero mais saber dessa história de acreditar, de confiar, eu prefiro ficar assim mais distante e tudo. E aí, eu trago, né, para mim um aprendizado construído junto com a doutora Ana Cristina Rocha, que é a minha psicóloga. Ela falou para mim um dia assim, ela falou assim, bom, quem se fecha para a dor, se fecha também para o amor. Né? É uma via de mão dupla, né? Então, se a gente quer o amor, se a gente quer esta felicidade, a profundidade de uma relação com amor, com entrega, a gente precisa estar também aberto para as dores, né, correspondentes aí desta relação, né? Essa dualidade que não tem por onde escapar, é o outro lado da moeda, né? Tudo nessa vida tem um preço, né? Tudo nessa vida tem um preço. E a gente que tem que decidir se a gente está ou não disposto a pagar o preço por aquilo que a gente deseja. E o preço do amor é realmente passar pela dor, né? Pela frustração, pelo desentendimento, pela a dor que o conflito, né, de ajustes, porque dois seres humanos, né, nós podemos ser comparados, né, a relação entre duas pessoas podem ser comparadas aí com placas tectônicas, né, elas dão aquela sacudida, faz aquele barulhão todo, sacode o mundo e depois elas se assentam. Então a gente precisa passar por esses terremotos para que a gente possa e esses são os momentos de dor, né? A gente passa por esses terremotos, tem essas dores, mas tem um assentamento, né? Tem a paz, tem a tranquilidade, tem o sentimento de completude, né? De não estar sozinho nesse mundo. E isso não tem preço, né? Então, são coisas importantes que a gente deve refletir, né? Então, se a gente quiser concluir, né? O que esperamos de nossos relacionamentos? Bem, então nós esperamos compreensão, né? Todos nós queremos ser compreendidos, ser acolhidos, né? Entendidos, respeitados naquilo que somos, naquela dor que temos, né? Não queremos ser interrompidos e ter a nossa frase completada pela outra pessoa. A gente quer ser escutado até o final, a gente quer que a outra pessoa compreenda ali a nossa dor, por mais que essa dor pareça boba, né? Porque às vezes para o outro, né? Para quem está escutando, pode ser que seja uma coisa que não é tão relevante assim, né? E é isso mesmo, porque somos todos diferentes, né? Somos pessoas diferentes. Então, a prioridade, a valorização das coisas, ela difere muito de um para o outro. Então, um dos pontos principais que nós queremos, né, de nossas relações amorosas, né, parentais, amizades e no trabalho é a compreensão. E a outra coisa que a gente espera é a confiança, né? E a confiança é uma construção que a gente precisa fazer, né? A gente precisa manter essa consistência entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente efetivamente faz na vida, né? Com as pessoas, para que a gente consiga, para que a gente seja capaz de construir, né, esta relação de confiança com a outra pessoa ao longo do tempo. Confiança não cai do céu, né, gente? A gente não vai na árvore e pega ali uma confiança. Não é assim que funciona. Então, a confiança é uma construção árdua, uma construção eterna, né, que depende, né, demanda de nós um esforço, né, aquela persistência ali, uma certa energia que a gente vai precisar gastar para acreditar e ser, né, acreditado. Então é isso, né? Hoje nós falamos sobre o que esperamos, né, de nossos relacionamentos, falamos sobre compreensão e sobre confiança, que são os pontos mais relevantes aí, né,
que o ser humano, né, nós seres humanos esperamos nas relações que temos, né, a compreensão e a confiança, ter em quem confiar, né, e ter aquela certeza de que existe alguém para nos escutar, existe alguém que vai nos compreender. Como falamos também, tudo na vida tem o preço, né, então tem o outro lado da moeda, e se a gente deseja, né, criar e cultivar relacionamentos excelentes, então a gente realmente tem que estar disposto a pagar este preço, a enfrentar estas dores, né, esses terremotos aí, até chegar aos devidos assentamentos, né, para que a gente consiga ser feliz. E se você quiser, né, saber um pouco mais, aprender um pouco mais sobre como criar e cultivar relacionamentos excelentes, então é só você adquirir o livro, né? Relacionamento Simples Assim ou Nem Tanto. Garanto que você não vai se arrepender. O link para comprá-lo está na minha bio, tá bom? Então, e depois você me conta, né? O que você achou, o que você aprendeu e como este livro, como o conteúdo deste livro impactou a sua vida e suas relações, tá bom? Então, vou deixando aqui um beijo. Semana que vem a gente continua no nosso assunto, né? Sobre relacionamentos. Vamos continuar este assunto até o fim do ano, tá bom? Então, um beijo no coração, um forte abraço para todo mundo. Ai, gente, desculpa. Ai, Jesus Cristo, tem esses poréns, né? Quando a gente não tá muito assim, íntimo, né, com a tecnologia, às vezes a gente se embaraça. Eu não tinha colocado o celular no silencioso, ele tocou, mas tá tudo certo. Então, semana que vem estaremos, né, aqui de volta, continuando esse nosso assunto sobre relacionamentos. Espero todos vocês aqui, deixo um grande abraço, sucesso para você também, Luiz. Nos vemos na próxima semana e vamos dar continuidade neste assunto. Um grande abraço, beijo no coração.